Olá, eu sou Cledson Bernardo e está no ar mais um Atitude Sustentável SA, o espaço para falar sobre ESG e ajudar você e a sua empresa a se tornar mais sustentável. Empresário, seu produto é projetado para durar ou para ser descartado rapidamente? No mercado da moda, esse é o grande divisor de águas. A Fundação Ellen MacArthur aponta que 73% das roupas produzidas globalmente acabam em aterros. Quase 60% são descartadas em menos de um ano. Essa é a lógica do fast fashion, que prioriza volume e preço baixo. A Insider busca inverter essa lógica através da ciência, adotando a filosofia de produzir menos e melhor. O segredo está no P&D, pesquisa e desenvolvimento, para garantir que cada peça tem uma alta durabilidade e menor impacto ambiental, lógico, né? É a tecnologia de produto como a principal estratégia ESG. Para nos ajudar a entender como a inovação têxtil revoluciona o E e o S do ESG, recebemos Karen, Head de P&D da Insider. Karen, um prazer tê-la aqui. Obrigado por aceitar nosso convite. Muito feliz de estar aqui com vocês também. Muito obrigada pelo convite. Karen, mas fala pra mim, eu já vejo bastante as camisas de vocês pela internet, mas me conte, o que é Insider? A Insider é uma marca de roupas tecnológicas, né, que foi fundada em 2017 e em menos de 10 anos a gente já se tornou a marca de moda online número 1 no Brasil. E ela surgiu com esse propósito de transformar a indústria da moda, né, que é uma indústria extremamente tradicional, trazendo inovação tecnológica, funcionalidade de alta qualidade e têxteis sustentáveis. E Karen, explica pra gente o que torna uma peça da Insider tecnologicamente mais sustentável do que uma peça de algodão convencional. É uma excelente pergunta. Então, a Insider hoje trabalha com matérias-primas diferenciadas, né, do que o mercado como um todo. Então, a gente pensa muito em alguns pilares, né? Sustentabilidade é um dos pilares fundamentais, junto com inovação e design. Então, quando a gente fala de inovação da cadeia da moda, a gente trabalha com a seleção muito criteriosa de matérias-primas que têm um menor impacto ambiental. Então, quando a gente olha para o algodão, por exemplo, o algodão ele é uma matéria-prima, né, uma cultura que exige uma alta quantidade de água. Então, tem algumas estimativas que falam que são necessários mais de 2.500 litros para a produção de uma camiseta. Nossa. Então, ele precisa de muita irrigação artificial, né? E, além disso, também é uma cultura que demanda muito uso de químicos. 16% de todos os pesticidas usados globalmente são para essa cultura. 4%, na verdade, de todos os fertilizantes também são usados para essa cultura. Então, se a gente tem alternativas que crescem mais rapidamente, sem necessidade de irrigação artificial, sem necessidade de pesticidas, inseticidas, porque são mais resistentes a pestes, por exemplo, a gente tem vários ganhos ambientais. Então, é nessa linha que a Insider seleciona suas matérias-primas, né? Karen, a Insider defende que a peça mais sustentável é aquela que dura mais. Quais são as métricas de P&D que vocês usam para medir e provar a durabilidade de um tecido? Então, realmente, um tecido que tem uma alta durabilidade, ele vai tender a ter um impacto menor, né? Ele vai fazer com que a peça tenha um impacto menor ao longo do ciclo de vida. Então, a gente mede algumas métricas, como, por exemplo, a questão da solidez da cor, a tendência a peeling, também a questão da estabilidade dimensional, né? E também a duração dos benefícios ou das funcionalidades que a gente agrega no nosso tecido. Karen, a gente vê que a indústria da moda, a indústria do tecido, ele gasta muita água. Um dos maiores impactos ambientais é o consumo de água ou a utilização de água para produzir, né? Vocês anunciaram agora há pouco uma parceria com a Spinova. Como é esse processo de criação dessa fibra de celulose que pode economizar até 98% da água? A gente está realmente muito feliz com essa parceria que a gente anunciou esse ano com a Spinova. E vale destacar que os tecidos que são usados para Insider, as fibras que são utilizadas, também são fibras celulósicas e que têm um menor consumo de água na nossa produção. Então, o Modal Lyocell, por exemplo, tem uma redução de até 97% do consumo de água comparado ao algodão convencional.
Mas essas duas fibras, na sua produção, elas passam por um processo químico, né, que vai fazer a remoção dos compostos não celulósicos, lembrando que são obtidas a partir de árvores, então as árvores têm, além da celulose, vários outros componentes, então a gente extrai esses componentes, é obtida a celulose, essa celulose é dissolvida e reprecipitada, então esse processo envolve alguns químicos, né. Embora nesses processos haja uma alta recuperação, então mais de 95% de todos os solventes utilizados são recuperados, são reciclados e voltam para o processo produtivo, ou seja, não tem desperdício, né? Ainda assim, a gente tem algum consumo de água. Então, no caso da Spinnova, a produção dessa fibra a partir de árvores também, né? Árvores que são certificadas, que não precisam de irrigação artificial, enfim, é um processo que ele é puramente mecânico, então essa é a principal diferença. É um processo que é patenteado, a Spinnova é a única no mundo a trazer esse processo produtivo bastante inovador. Então, essa celulose microfibrilada, que é como a gente chama, ela passa por um processo mecânico, onde essas fibras elas vão ser alinhadas e estudadas sob pressão. Então, isso vai fazer com que elas sejam torcidas e formem o fio, né, para a produção posterior do tecido. Então, é um processo que, como não envolve esses solventes, esses processos químicos, ele envolve consumo menor de água também. Então, por isso a gente consegue ganhos de uma redução de até 98% no consumo de água comparado a algo não convencional. Muito bacana. Um diferencial da marca de vocês é o tecido anti-odor, né? E com controle térmico. Para o meio ambiente, essa funcionalidade reduz o consumo de recursos pós-compra? Sim. Então, como eu comentei, a gente presta muita atenção, né? O nosso processo de desenvolvimento, ele realmente preza muito pelo que está sendo colocado ali na peça. Então, qual é a matéria-prima, qual é o impacto disso que isso vai ter para o impacto da peça em si. Mas grande parte do impacto de um produto, ele vai ocorrer durante o seu ciclo de vida, né? Durante o seu tempo de uso. Se você tem uma peça que tem uma tecnologia anti-odor, como por exemplo as peças da Insider, isso faz com que essa peça ela precise ser lavada com menos frequência. A gente aumenta a quantidade de usos antes de uma lavagem. Sendo lavado menos vezes, a gente consegue reduzir em até 2/3 do impacto de uso de água e de uso de energia. Além disso, você usa menos detergentes, por exemplo, então você utiliza menos recursos, né, para você fazer a manutenção dessa peça. A questão do controle térmico também é muito importante, porque o nosso mecanismo natural de regulação da temperatura envolve o suor. E muitas vezes as pessoas pensam que o cheiro de suor vem do suor, né? A gente chama de cheiro de suor, mas na verdade vem das bactérias do nosso corpo. As bactérias gostam de ambientes quentes e úmidos. Então, se a gente tem uma peça que vai controlar a temperatura do seu corpo, você vai suar menos, ela vai otimizar o seu mecanismo natural e você não vai suar tanto. E com isso você cria esse ambiente menos favorável à proliferação de bactérias que vão causar um mau cheiro. Então, resultado disso, você vai lavar menos as suas peças. Suas peças sendo menos lavadas, você economiza tempo, que é muito importante também, né? Água, energia elétrica, usa menos detergentes, por exemplo, e além disso a sua peça vai durar mais também, porque durante a lavagem a peça ela também vai sofrendo ali, né, um processo mecânico, enfim. Então você também aumenta a durabilidade da sua peça, que reduz o seu impacto dela ali ao longo de todo o seu ciclo de vida. Karen, conte pra mim, na sua área, qual é o maior desafio de P&D? Fazer uma fibra sustentável ou fazer essa fibra ser de alta performance e de um custo-benefício acessível? Olha, ambos são muito desafiadores, né? Quando a gente parte para pesquisa e desenvolvimento, desenvolver uma fibra ou uma matéria-prima, um acabamento, enfim, que tenha um menor impacto ambiental é bastante desafiador, mas eu diria que o maior desafio, na verdade, é conciliar ambos. Porque depois que você tem todo o tempo e o investimento para desenvolver aquela matéria-prima, aquele material, você tem o segundo passo, que é torná-lo escalável, né? Então, você integrar a cadeia produtiva, então, seja uma fibra, um fio, passar isso para malharia, passar isso para acabamento, enfim, e convencer essa cadeia a investir nessa inovação. Então, e investir de uma forma que seja eficiente e sustentável economicamente também, sim, né? Trazendo todo o benefício que os clientes já conhecem das peças, mas em algo que tenha um impacto ambiental menor. Então, acho que conciliar esses dois fatores é o maior desafio hoje na minha área. Qual o perfil do cliente da empresa de vocês? A gente sabe que o produto de vocês é um produto um pouco mais caro do que os convencionais, se existe esse tipo de produto para além de vocês. Como é que vocês trabalham esse perfil e qual é esse perfil que compra o produto de vocês, ainda que é mais caro? Na verdade, a gente costuma falar que os nossos produtos são produtos essenciais.
né? Por quê? Quando a gente pensa no processo de desenvolvimento desse produto, é um produto que ele é feito para ser atemporal, então, diferentemente de outras marcas disponíveis no mercado, que lançam coleções primavera, verão, outono, inverno, as nossas peças são feitas para serem perenes. Então, isso quer dizer que o design delas não vai ficar obsoleto depois de algumas estações, enfim. Então, esse é um grande diferencial. Além disso, o design ele é muito minimalista. Então, é uma peça realmente essencial para você ter no seu guarda-roupa e muito versátil também. Então, você pode usar, por exemplo, para ir numa academia, depois para ir para o trabalho, ou então do trabalho para ir num barzinho, para ir num date, num restaurante. Então, são peças que se conversam muito com diferentes aspectos do dia a dia. Então, são peças que se encaixam muito facilmente, né? E eu acho que tem um terceiro fator que é muito importante, que é a questão do investimento. A gente pensa hoje que o nosso produto ele tem um alto valor agregado. Então, o custo, né, o preço pode parecer um pouco mais caro, mas quando a gente para fazer até uma marca de investimento, o custo por uso. Então, ele tem um preço um pouco maior, mas ele vai durar muito mais. Então, você vai utilizar muito mais vezes. Quando você compara isso, né, essa razão entre o preço de um produto, na verdade, quanto você pagou por ele e quantas vezes você vai usar, pegando, por exemplo, benchmarks de fast fashion, que a gente comentou até que tem, né, às vezes 2 usos, enfim, esse custo por uso acaba sendo muito menor, essa peça se paga ao longo do tempo. E não só porque você pode usar muitas vezes sem lavar e você tem uma manutenção muito mais fácil, mas porque além de você ter muito mais praticidade no seu dia a dia, não precisar ficar pensando, nossa, com que roupa eu vou em tal evento, depois eu preciso trocar, enfim, você tem outros benefícios como economia de tempo, né? Uma peça, por exemplo, que dispensa passadoria, poxa, você não precisa se preocupar em lavar aquela peça, depois ir lá passar, enfim, então você ganha muito mais tempo também para se dedicar àquilo que realmente importa no seu dia a dia, né? Então, respondendo a sua pergunta, a gente não tem um perfil específico de cliente. A gente atende a esse cliente. A gente entende que a gente pode se encaixar no dia a dia, no cotidiano de qualquer pessoa, né? Acho que pessoas que têm um dia a dia muito corrido, muito versátil, enfim, essas peças se encaixam nesse dia a dia. Olha só, o Brasil ele entrou na moda da economia circular, né? A gente já vê várias ações, vários movimentos voltados a isso. Como vocês integram os princípios, né, de economia circular já na fase de projeto, ou seja, no design, dos novos produtos da Insider? Falo muito sobre a questão do desenvolvimento de produto, porque o time de pesquisa e desenvolvimento, que é onde eu atuo principalmente, ele está dentro, né? Está integrado ao desenvolvimento de produto. Dentro do design, a gente pensa muito na questão de ter o cliente como centro e desenvolver peças que vão resolver dores desses clientes, de fato. Não faz sentido a gente lançar uma peça sem ter uma funcionalidade, né? E, além disso, a gente usa muito o ecodesign, então, que aí você integrar práticas ambientais ao longo de todo o processo de desenvolvimento para que esse produto tenha o menor impacto ambiental, né? E depois também pensando no eventual descarte, né? A gente não quer que essa peça seja descartada, mas se eventualmente ela vir a ser, o que vai acontecer com ela? A gente usa, por exemplo, 90% de todas as peças que já foram vendidas pela Insider, elas usam fibras que são biodegradáveis, ou seja, elas vão se degradar muito mais rapidamente se elas vierem a ser descartadas em diferentes ambientes. Mas esse modelo é um modelo que a gente fala de economia linear. Então, a gente também pensa em como que a gente consegue reintroduzir. Hoje, um dos principais desafios da cadeia têxtil é você reintroduzir esses resíduos têxteis na ponta, como matéria-prima. Então, a gente utiliza, por exemplo, esse vestido que eu estou usando, por exemplo, é um vestido que ele tem poliéster reciclado. A gente não usa muito poliéster, a gente entende que tem outras alternativas mais tecnológicas e funcionais e com menor impacto ambiental também do que o poliéster, mas em alguns momentos ele pode ser necessário, seja para dar estrutura, por exemplo, no tecido. E nesse caso, a gente prioriza muito o uso de poliéster reciclado e certificado. Então a gente sabe, é rastreado, a gente sabe de onde veio, que não é greenwashing, então a gente tenta fazer esse processo de fechar um pouco essa cadeia, né? E não só utilizar resíduos do têxtil, mas também de outras cadeias, como garrafa PET, enfim. E quando a gente fala de design do produto, não somente o produto, a roupa, né? Mas quando a gente fala também da embalagem, a gente procura não utilizar embalagens de uso único, por exemplo, que vão ser descartadas, enfim. Então, as nossas roupas, elas são enviadas hoje numa bag de lavagem, num saquinho, que o cliente ele vai utilizar para lavar as peças, com isso a peça vai durar mais tempo também, né? E essa bag tem cliente que usa, por exemplo, para organizar mala de viagem, então assim, tem vários usos. Além de ir num saquinho de lavagem, a embalagem principal que vai pelo correio é uma embalagem de papel, então a Insider tem uma parceria já desde o início com a Eu Reciclo, né?
E, se eu não me engano, foi a primeira marca de moda a fazer uma parceria dessas. E desde o início a gente compensa 100% de todas as embalagens. Então, ainda até mais do que pede a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, desde o começo da história da Insider, a gente já garantiu a reciclagem de mais de 200 toneladas de papel que são decorrentes dessas embalagens que a gente envia para o nosso cliente. Então, a gente tenta englobar a economia circular, enfim, não somente na escolha de matérias-primas e pensar em toda essa circularidade do processo produtivo na nossa peça de roupa, mas também das embalagens, aviamentos, de forma geral. Vamos tomar um café? Vamos sim. Bom, então olha só, você que tá aí, não sai, ou não pode vir tomar um café com a gente, então não saia daí, é rapidinho, porque no próximo bloco vamos discutir como as escolhas técnicas da P&D se transformam em vantagens competitivas e cumprimento das metas ESG para a Insider. É rapidinho, eu já volto. A logística é a espinha dorsal de uma empresa, mas gerenciá-la pode ser um desafio. A Humalog oferece terceirização de mão de obra qualificada para otimizar sua logística sem correr riscos com problemas inesperados. Além disso, também te ajudamos a encontrar os candidatos ideais com nossa consultoria em recrutamento e seleção. Com a Humalog, você terá mais tempo para se concentrar no que realmente importa: o crescimento do seu negócio. Humalog, sua solução em logística. A saúde ocupacional da sua empresa está em dia? A E+Med é uma empresa brasileira dedicada ao desenvolvimento de soluções empresariais com forte destaque nas atividades de segurança e saúde ocupacional. Quer saber mais? Então acesse emaismed.com.br ou entre em contato com os nossos meios comerciais. E+Med, soluções em saúde corporativa. Falei para você que era rapidinho, estamos de volta com o programa Atitude Sustentável SA e hoje com Karen da Insider. Karen, como você convence um fornecedor têxtil tradicional, aquele antigão, a adotar processos mais limpos e inovadores que geralmente têm um custo inicial maior? Olha, é um desafio e tanto, viu? Mas acho que tem algumas abordagens, né? Então, primeiro passo, a gente trabalha muito com dados, então a gente vai atrás para entender se de fato faz sentido investir numa tecnologia, numa inovação para a cadeia, né? E isso usando dados tanto de funcionalidade, benefícios que isso vai trazer para o consumidor no fim da cadeia, quanto de, às vezes, redução de custo, redução de impacto ambiental. Então, acaba sendo esse pacote como um todo. Então, primeiro, munido de dados, a gente vai para uma cadeia que realmente, concordo com você, ela ainda é muito tradicional, mas a gente vem vendo um movimento de maior abertura. Então, hoje a Insider conta com uma cadeia incrível de parceiros, e aí eu falo muito que é contar com esses fornecedores como parceiros de fato, porque esse desenvolvimento acaba sendo um desenvolvimento muito colaborativo, muitas vezes há 4, 6, 8 mãos, para que a gente consiga que uma inovação realmente saia do papel, né, e vá para o mercado, e vá para o mercado de uma forma que seja sustentável, tanto em termos ambientais, de ter um menor impacto, quanto econômico, né? Porque o negócio precisa continuar girando também, para toda a cadeia. Então, acho que contar com esses fornecedores como parceiros de fato de desenvolvimento, convencê-los de certa forma, utilizando esses dados, né? E dividir riscos, porque realmente tem essa questão de que toda inovação ela vai ter um custo, principalmente alto, principalmente no início, mas esse custo ele vai sendo diluído à medida que esse desenvolvimento ele vai se mostrando viável, que vai se mostrando de fato vantajoso para toda a cadeia, né? Então, usando o know-how, as expertises de cada parte, né, dessa cadeia, seja a marca, seja a fiação, a malharia, enfim, a gente consegue ter desenvolvimentos que no fim das contas, acabam sendo bastante impactantes, tanto em termos de redução de impacto, como por exemplo da Spinnova, que a gente estava falando anteriormente, quanto em termos de custo-benefício também, porque é o que a gente comentou também, a gente começa sempre numa escala menor e à medida que isso vai ganhando volume, esse custo ele vai diminuindo e começa a ficar com um custo-benefício mais interessante até chegar no consumidor. Então, é um pouco desse trabalho, né, trabalhando a 4, 6, 8 mãos que a gente vai fazendo junto com os nossos parceiros para conseguir levar essa inovação para o mercado. Ô Karen, falando em durabilidade, em média, quanto dura uma camiseta dessa? Boa, a gente fala que uma camiseta dessa dura 3 vezes mais do que uma camiseta convencional de algodão, por exemplo.
E como que a gente sabe disso, né? A gente foi pro laboratório para fazer testes e entender, de fato, essa durabilidade. Então, a gente mandou essa camisa, essa na verdade é de Lyocell, a gente mandou a de modal, né, que é a Tech, hoje é o nosso carro-chefe. Mandamos ela, uma camiseta de algodão convencional, que a gente encontra aí nos shoppings, enfim, e uma camiseta de modal de uma outra marca. Porque é isso, acho que tem muito... Não é só a matéria-prima, a gente fala muito sobre modal, sobre Lyocell, enfim, mas não, além disso, tem todos os processos, né, que ocorrem até chegar à produção dessa peça. Então, a gente enviou esses 3 produtos para um laboratório independente, né, especializado, e realizamos testes padronizados de lavagem, por exemplo, para simular o uso do consumidor. Então, foi usada uma máquina doméstica, um sabão, né, doméstico, enfim, e essas peças foram lavadas juntas por 50 vezes. E depois de 50 vezes, o laboratório ele foi analisar alguns critérios. Então, por exemplo, a questão da variação de cor. Então, eles têm um equipamento lá que chama espectrofotômetro, onde eles medem, um dos parâmetros é a diferença de cor entre a peça lavada 50 vezes e a peça sem lavar. E aí o que a gente observou foi que a peça da Insider, ela tem, assim, é uma variação insignificante, ela praticamente não muda de cor. Quando a gente compara com uma peça de algodão, que foi testada, essa variação é quase 9 vezes menor, né? Ou seja, de algodão muda de cor, realmente, ela vira uma outra cor, assim, ela desbota completamente. E quando a gente olha para uma peça de um outro modal, né, de uma outra marca, é quase 10 vezes a diferença. Então, com isso, a gente consegue, de fato, garantir que a nossa peça ela tem uma durabilidade de 9 a 10 vezes maior do que as peças que a gente encontra no mercado, né? E aí, se a gente pensar também que essa peça ela pode ser usada, sei lá, 1, 2 vezes por semana, né? E a pessoa vai lavar muito menos tempo, a gente costuma dizer que essa peça ela consegue ser usada em média ali de 2 a 3 vezes antes de cada lavagem. Então, com isso, você tem ali 2 a 3 anos de uso, se a gente pensar que um ano tem 52 semanas, né? Então, é uma peça que ela vai realmente durar. E não só foi do teste de cor, porque acho que é o teste que tem o resultado mais impactante, né? Mas quando a gente testou também a questão da formação de bolinhas, né? Que é o peeling, que você tinha comentado também. A gente testou a questão da estabilidade dimensional, que é a mudança ali das medidas da peça. E em tudo isso, a peça da Insider ela se mostrou superior em relação a essas outras peças. Então, com isso, a gente consegue, de fato, afirmar com laudos feitos por metodologias internacionais que, de fato, essa peça ela vai ter uma durabilidade, a gente fala 3 vezes, né, em termos de peça como um todo, mas em termos de cor, ela é uma durabilidade de cor 9 vezes maior do que as do mercado. As peças da Insider a gente encontra só no site ou a encontra em lojas convencionais também? Majoritariamente no site, mas agora a gente lançou no mês passado, em outubro, uma pop-up store no Shopping Morumbi. Então agora também os clientes conseguem ir entender um pouco mais sobre essas tecnologias que a gente está falando, pegar nas peças, provar. Então a gente está também com essa loja até o final do ano. Cara, e que conselho você dá para os pequenos empreendedores da moda que desejam começar a usar tecidos mais sustentáveis em suas coleções, mas tem medo do custo, tem medo do novo, tem medo de não se adaptar ao mercado, perder cliente? Qual os conselhos que você dá para esses empreendedores? Eu acho que a gente precisa de mais inovação, né? A gente precisa dessa mudança. Em primeiro lugar, o primeiro conselho que eu daria é começar pequeno. A gente precisa que pelo menos se comece, né, de algum lugar e depois isso vai aumentando. Então, acho que é muito importante saber no que você vai investir. Então, saber quem é o fornecedor, qual é a matéria-prima, qual é o impacto de fato daquele material que você está investindo, naquele tecido, enfim. E eu diria que começar pequeno, assim, a Insider começou com uma peça, né, que era a undershirt, a camiseta de usar por baixo da camisa, e muito voltada para resolver uma dor real, né, trazendo a questão de sustentabilidade muito forte. A gente já utilizava a questão o micromodal, mas de fato para resolver uma dor real que o nosso CEO tinha, que era a questão de, né, ficar com mancha de pizza na camisa de cima. E aí, a partir desse produto, esse primeiro produto, começando pequeno, a gente foi entendendo que existia oportunidade para expansão. Então a gente começou com a linha masculina, né, desenvolvendo a tech t-shirt, cuecas, enfim. E depois a gente começou a expandir, entendendo que o mercado
vai entendendo, acho que existe também esse papel de educação do consumidor, acho que, por um lado, a gente tem uma conscientização, um movimento que está ocorrendo mais naturalmente, mas também é papel das marcas educar esse consumidor e trazer à luz a importância de a gente estar falando, né, dessas pautas ligadas à sustentabilidade. Então, acho que a marca entender muito bem com quem ela está trabalhando e educando esse consumidor, ela vai ganhando o mercado. E aí, ganhando o mercado, ela consegue expandir para outras linhas e crescendo esse portfólio. Então, a Insider hoje trabalha com linha masculina, feminina, linhas casual, roupas de trabalho, roupas esportivas e todas com esse mesmo princípio. Eu acho que saber o porquê você está fazendo, saber qual é o princípio, os valores da sua marca, por que trabalhar com essas matérias-primas, esses tecidos mais sustentáveis faz sentido, eu acho que é algo também que é muito importante, porque você vai encontrar muitos desafios ao longo do processo, né? Então, se você tiver esse valor, esse princípio muito forte, você consegue, independente de qualquer desafio, superá-los, né? E conseguir crescer o seu portfólio, conseguir crescer a sua presença de marca, e aí eu acho que é um movimento que se torna muito natural. Muito bom. Olha, fiquei feliz da sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, Karen, por ter participado e venha mais vezes. Muito obrigada. Fico no aguardo do próximo convite. Estou muito feliz de contar um pouquinho das histórias e da experiência da Insider aqui. Muito bom. Fica claro que a sustentabilidade de um produto começa na prancheta do P&D. Vamos para mais um breve intervalo, é rapidinho, eu já volto, você não sai daí. Você investe em tecnologia, estrutura, marketing, mas quem investe nas pessoas que fazem tudo isso acontecer? A Now RH é especialista em desenvolver líderes, fortalecer equipes, estruturar o RH e transformar a gestão de pessoas em resultado. Empresas que contam com a Now RH reduzem o turnover em até 48% e aumentam o engajamento em até 89%. Há 35 anos transformando organizações através de gente e cultura. Entre em contato agora e descubra o poder de investir em pessoas. Conheça a inspiradora trajetória de Cledson Bernardo, que saiu das ruas e se tornou uma referência nacional em liderança ESG. Em seu livro Transformando Desafios em Liderança, Cledson compartilha histórias reais, desafios superados e um método prático para quem busca ser um líder mais ético, humano e de impacto positivo. Transforme seus desafios em força e inspiração. Garanta já seu exemplar e comece sua jornada rumo à liderança sustentável. Estamos de volta com o programa Atitude Sustentável SA. Acabamos de ver um modelo de negócio baseado em durabilidade e tecnologia. Mas a denúncia de hoje mostra o oposto. O marketing de influência usado para vender produtos de baixa qualidade e alto descarte. A Insider aposta na tecnologia para justificar seu valor, mas o fenômeno que dominou a indústria da beleza e da moda em 2024 e 2025 foi o oposto, o hype desconectado da qualidade. Estamos falando do greenwash de influência. O caso mais notório é da linha de cosméticos lançado pela mega influenciadora Virginia Fonseca. Com um marketing agressivo, promessas de alta tecnologia e milhões de unidades foram vendidas em horas. Pouco depois, as redes sociais foram inundadas por denúncias de consumidores sobre a péssima qualidade dos produtos, reações alérgicas e embalagens que quebravam facilmente. O resultado é um desastre de sustentabilidade. Milhões de embalagens plásticas de um produto de baixa performance que serão descartadas rapidamente, gerando lixo. O marketing de influência, nesse caso, acelerou o ciclo de comprar e jogar fora. O exato oposto do que a Insider prega. Esse fenômeno não só restringe a ela. Vemos collab de influenciadores com redes de fast fashion que produzem peças de qualidade inferior feitas para durar apenas para o look do dia no Instagram. O greenwash moderno não vem só da indústria, ele vem do influenciador que usa sua credibilidade para vender um estilo de vida de consumo descartável. Essa prática é uma sabotagem ao ESG. Bom, o Atitude Sustentável SA vai ficando por aqui. Espero que você, empresário, tenha entendido como a inovação em P&D é a melhor estratégia de sustentabilidade para o seu produto.
Tem dúvidas ou sugestões de pauta? Entre em contato com a nossa equipe através do e-mail produção@atitudesustentávelsa.com.br e nos siga nas redes sociais. Olha só, tem um recadinho especial para você hoje. O programa Atitude Sustentável SA irá entrar de férias por um tempo e volta dia 3 de fevereiro de cara nova, cheio de novidades e muita sustentabilidade para você. Enquanto isso, você pode aproveitar para ver nossos programas passados que estão disponíveis no YouTube. Olha só, um Feliz Natal para você e um próximo Ano Novo para todos nós, com muita sustentabilidade e práticas ESG para sua empresa. Eu te espero. Até o próximo ano. Tchau!